Boa noite a todos, meus queridos irmãos de casa. Vamos com muita alegria iniciar a nossa celebração nessa noite de sábado. Nós que aqui estamos, vocês que nos acompanham de casa. É sempre uma alegria muito grande quando a gente se reúne para juntos celebrarmos a Eucaristia. Vamos com muita fé, com muita alegria, iniciar cantando. Tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como esse pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu. E depois tornou-se salvação, e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu. E depois encheu-se de carinho, e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos aqui reunidos hoje, mais esse sábado, em torno do amor e da presença do nosso Deus, como comunidade de fé, como irmãos e irmãs que se reúnem para ouvir o Evangelho, compartilhar a Eucaristia e viver os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. E é por saber que somos imperfeitos, que muitas vezes não conseguimos realizar aquilo que Jesus nos pede, que precisamos voltar aqui para fazer esse exame de consciência. E a princípio nos perguntar, aonde é que nós estamos errando? Será que são nas nossas ações, nos nossos pensamentos, no nosso desânimo, na nossa falta de garra diante da vida, na nossa falta de esperança na humanidade? Será que já jogamos a toalha e já dissemos, bom, esse mundo não tem mais jeito, não tem mais o que ser feito? Ou será que nós ainda acreditamos que dá para mudar alguma coisa? Nem que seja mudar a nós mesmos. Então vamos fazer um pequeno exame de consciência, nos colocando diante de Deus e pedindo perdão a Ele, por muitas vezes não sermos aquilo que Ele espera de nós.
Então vamos fechar os nossos olhos. Nós que aqui estamos presencialmente, quem nos acompanha de casa, faça desse momento um momento de introspecção, para olhar um pouquinho para dentro de nós mesmos e pedir perdão a Deus pelos pecados que nós cometemos, pela nossa falta de fé, pelo nosso desânimo, por não prestarmos atenção nas necessidades dos nossos irmãos e irmãs, por passarmos batido, muitas vezes, diante da dor do nosso semelhante. E não vamos fazer desse ato de pedir perdão uma coisa automática. Vamos realmente buscar nos melhorar, tornarmos pessoas diferentes, sairmos daqui melhor do que quando entramos. E peçamos todos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo amoroso, rico em misericórdia, tende compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E uma vez perdoados pelo amor do nosso Pai, vamos agora colocar diante dele os nossos pedidos e intenções e os nossos agradecimentos. Então esse é o momento de falar com Deus, de tal forma a colocar diante dele tudo aquilo que está nos angustiando, também as nossas conquistas, as coisas boas e as não tão boas. Vamos falar com Deus nesse momento, e se alguém tiver alguma intenção de oração, esse é o momento. Pela saúde da minha sobrinha, Luísa, que nesta terça-feira vai fazer um procedimento cirúrgico em São Paulo. E os profissionais, o Luísa do bem, o Gito, podem usar para Amém. Correrá. Luísa. Vamos rezar então pela Luísa. Quando é que vai ser a cirurgia? Terça-feira. Para quem se lembrar, também na terça-feira, reza um Pai Nosso aí, por intenção da cirurgia da Luzia. Tá certo? E reunindo os nossos pedidos e intenções, oremos. Ó Pai, nós estamos aqui reunidos hoje, na simplicidade de sempre, queremos que a Tua Palavra nos interpele, de tal modo que possamos iniciar nossa semana renovados na fé, na esperança e no amor. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Acrescentado.
Muito bem. Hoje nós vamos refletir capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Naquele tempo, quando ouviu que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, no território de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, o outro lado do Jordão, Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma luz. A luz se levantou para os que estavam na região da sombra da morte. A partir daí, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, chamados Pedro e André. Estavam lançando a rede no lago, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: venham após mim, e eu farei de vocês pescador de homens. Imediatamente abandonaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam no barco com o pai, consertando as redes. E Jesus também os chamou. Imediatamente abandonaram a barca e o pai e o seguiram. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então vamos refletir um pouquinho sobre esse evangelho de hoje, aonde Jesus vai convocar os seus primeiros discípulos. Né? Prestaram atenção. Então nós estamos no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, como eu disse na semana passada. Todo o começo do ano, a gente então volta ao início da vida pública de Jesus. Né? Na semana passada a gente refletiu sobre o sentido que teve a presença e a figura de João Batista na vida de Jesus, como seu primeiro mestre. E hoje, Jesus começa a sua pregação, e ele não começa de qualquer forma, né? Ele sai da sua cidade natal, que é Nazaré, e vai para Cafarnaum, que era uma cidade maior, uma cidade de pesca, uma cidade à beira-mar. Né? Em Cafarnaum é que Jesus vai chamar os seus primeiros discípulos. Quem são eles? Pedro. E qual é o nome do irmão de Pedro? E André. Né? Pedro e André. São os irmãos que tinham ali uma espécie de uma agência de pesca. Né? E eles são os primeiros que, segundo os evangelhos, começam a seguir Jesus. E depois Tiago e João, outros dois irmãos, filhos de Zebedeu, que também tinham provavelmente ali uma empresa familiar de conserto de redes. Viviam da pesca. E esses são os primeiros que vão seguir Jesus segundo os evangelhos. E é interessante porque, independente dos evangelhos, esses discípulos, Pedro, Tiago e João, são aqueles que Jesus mais vai tentar trazer para si o tempo todo. Lembram daquela passagem quando Jesus vai para a montanha, onde ele vai ser transfigurado? Lembram dessa passagem? A transfiguração de Jesus. E quem é que ele chama para ir junto dele? Pedro, João e Tiago. Ou seja, não é à toa que os evangelhos pintam esses discípulos como sendo aqueles que mais destaque têm diante dos outros. Raramente um outro discípulo aparece em alguma cena do evangelho. Quantos discípulos Jesus teve, historicamente falando? Nós não sabemos. A gente convencionou-se a falar de 12 apóstolos, não é isso? Mas historicamente falando, a gente não sabe quantos discípulos Jesus teve. Os evangelhos citam frequentemente o nome desses três.
os outros, a lista do nome dos outros, aparece em Marcos de uma forma, em Mateus de outra forma e em Lucas de outra forma. E às vezes os nomes que contém um não contém o outro. Às vezes a nomenclatura, que seria uma espécie de sobrenome, de um não bate com o outro. Então nós não temos certeza se Jesus teve 12 apóstolos. Muito provavelmente não. Por quê? Porque esse número 12 é um número simbólico. Representa as 12 tribos de Israel, que se perderam. E o Messias, quando viesse, segundo a tradição judaica, iria restaurar as 12 tribos. Então, muito provavelmente, os evangelistas, quando estão escrevendo a história sobre a vida de Jesus, e já considerando que Jesus é o Messias, eles colocam 12 homens para representar as 12 tribos de Israel. Jesus não restaurou as 12 tribos de Israel, mas ele exemplificou ou simbolizou as 12 tribos em 12 homens. Mas isso não é história. Você tem muito problema em relação a isso. Por quê? Só um exemplo. É muito difícil a gente acreditar na possibilidade de, tendo existido um grupo que seguiu Jesus, ter sido um grupo tão numeroso. Por quê? Imagina só, Jesus começa a sua pregação em Cafarnaum, mas em determinados momentos, que era uma cidade maior, mas em determinados momentos ele volta para as zonas rurais com esse grupo. E é muito problemático você pensar que sociedades camponesas do primeiro século, cuja realidade era que o homem saía e ficava fora o dia todo para trabalhar, e as mulheres ficavam em casa e frequentavam os locais públicos. É muito difícil você acreditar, chegar um bando de 12 homens numa aldeia do primeiro século e não ser morto pelos homens da cidade, que iam logo dizer: isso aí é um grupo de saqueadores. Por quê? Porque não se anda em bando naquele tempo. Então isso causaria uma série de problemas para o próprio Jesus nas aldeias que ele frequenta. E você não tem em nenhum momento do Evangelho esse mal-estar. Muito provavelmente porque Jesus não andava com 12. Com quantos ele andava, padre? Não sabemos. O Evangelho cita frequentemente 3 figuras. Eu arrisco dizer que um pouco mais do que isso. 12 não, é muita coisa. Seria uma problemática imensa. Né? Mas Jesus teve seguidores. Isso é importante dizer. Seguidores que o acompanhavam. E segundo o Evangelho de Lucas, especialmente, seguidoras também. E isso não pode passar desapercebido. Porque para um judeu do primeiro século, um rabi, que era visto como um líder, ter seguidores homens, está tudo certo. Mas seguidoras mulheres já é diferente. E Lucas cita, entre elas, a mais famosa de todas, que é Maria Madalena. Né? Então veja, Jesus não andava só com homens, ele andava também com mulheres, e isso tornava ele uma espécie de rabino heterodoxo. Por quê? Porque mulher não tinha esse direito, digamos assim, né? Que Jesus tem. Em outro momento também, especialmente no Evangelho de João, é citado uma tal de Marta e Maria, uma tal de Salomé em outro momento, uma tal de Maria de Cleofas, enfim. Jesus teve seguidores, mulheres, e aí está o diferencial dele. E é interessante pensar, se Jesus teve seguidoras, que ele inclusive coloca como missionárias, porque é que ainda existem instituições, como a Igreja Católica Romana, que não admite mulheres na sua hierarquia, se o próprio Jesus as tinha. E o próprio Paulo também vai citar na carta aos Coríntios, não é? Uma tal de, salvo engano, Júnia. Ele cita na carta aos Coríntios e vai dizer que ela era uma liderança no primeiro século. Andrônico, ele cita como apóstolo, e Júnia, salvo engano, marido e mulher. Então quer dizer, Jesus teve discípulos, quer seja andando com ele, quer seja nos primeiros
momentos ali das primeiras comunidades cristãs. E não era discípulas de ficar arrumando as coisas, não. Essa Júnia que Paulo cita, ele fala que ela era uma liderança comunitária. E Paulo está ali próximo, né, de quando Jesus existiu. Pouco tempo depois, 20 e poucos anos depois, quando acontece a sua conversão. Tudo isso para dizer o seguinte: a problemática em torno dos discípulos de Jesus precisa ser revista. Por quê? Porque tem-se na mente e no imaginário popular e coletivo que Jesus não só tinha 12 apóstolos exclusivamente homens, mas que esse grupo de apóstolos se diferenciava do seu grupo de discípulos. Mas se eu estou dizendo aqui que é problemático afirmar que Jesus tinha 12 apóstolos, então muito provavelmente Jesus não tinha um grupo especial dentre os seus discípulos. Todos os que eram seus discípulos foram encaminhados para a missão do reino de Deus. Nenhum teve um destaque especial. Nenhum teve um lugar privilegiado. Um destaque diferente. Muito menos esse grupo dos 12. Por quê? Porque a igreja cristã nos primeiros séculos, especialmente ali no século II, ela vai começar a levantar essa bandeira de que Jesus não só tinha um grupo seleto de apóstolos que se diferenciavam dos outros, como esses apóstolos foram deixando outros apóstolos, e aí formou-se uma espécie de ortodoxia, que é autoproclamada, né? De uma dinastia de seguidores de Jesus, que eram esses apóstolos, que foram deixando outros apóstolos, e aí foi gerando uma hierarquia religiosa dos bispos, que aí levantam uma bandeira e diz assim: não, nós temos, digamos assim, nós temos a sucessão apostólica. É isso que a Igreja Católica diz. Ela se outorga esse diferencial. Nós temos a sucessão apostólica, ou seja, o Pedro foi o primeiro Papa, não é? E depois dele, aqueles bispos que ele foi ordenando, e de lá para cá você tem uma linha ininterrupta de bispos que configuram a chamada igreja cristã. E isso simplesmente é mentira. Então você não tem nenhuma base histórica sólida que confirme, primeiro, que Pedro foi o primeiro Papa. E é um absurdo dizer isso do ponto de vista histórico. Porque o primeiro Papa foi quando surgiu a Igreja Católica, lá no século IV, 300 anos depois que Jesus tinha morrido, e que Pedro também provavelmente não durou muito tempo depois de Jesus. Então todos os discípulos de Jesus de primeira geração que caminharam com ele morreram sem ter essa coisa de sucessão apostólica. Isso aí foi sendo criado como quem está querendo dizer: o nosso grupo tem legitimidade, o seu não tem. E você já percebe esse movimento logo nas cartas de Paulo. Paulo é alguém que está querendo se autoafirmar como apóstolo de Jesus, mas como Paulo não andou com Jesus e nem conheceu Jesus, ele tem que ir lá em Jerusalém pedir a bênção para quem? Para Tiago, para Pedro e para João, que ele diz que eram os pilares da igreja de Jesus em Jerusalém. De novo, e esse Tiago que é citado é o Tiago, irmão de Jesus. Então olha que interessante isso. Paulo, querendo se autoafirmar um apóstolo, vai em Jerusalém pedir, digamos assim, a autorização para que os pilares da igreja o autorizem a isso. E historicamente falando, o livro do Atos dos Apóstolos não é critério para isso, porque há ali muita ficção, mas historicamente falando, Paulo volta de lá decepcionado. Em uma das suas cartas ele diz assim: eu não estou nem aí do que esse povo vai dizer, ou vai me autorizar ou não vai me autorizar. Ele vai dizer até esse povo da circuncisão, ele vai dizer. Porque aparentemente esses discípulos de Jesus queriam ainda que continuasse as tradições judaicas. E aí Paulo vai dizer que não.
né? Ele vai fazer o seu apostolado numa direção diferente. Tudo isso para dizer o quê? Né? Que nunca houve uma uniformidade de pensamento, nunca houve uma única igreja deixada por Jesus, porque os seus primeiros seguidores diretos eram judeus. E ao que tudo indica, eram judeus que queriam continuar, muito bem obrigado, dentro do judaísmo. Só não continuaram porque foram expulsos. Ao afirmar que Jesus era o Messias, eles causavam um incômodo entre os judeus e todos eles foram sendo expulsos. E uma grande liderança que nós tivemos não foi Pedro, mas foi Tiago, irmão de Jesus, talvez por ser irmão sanguíneo. Tiago foi um grande líder, e Tiago era conhecido como Tiago o Justo. Olha que interessante, porque dizem que ele era um homem muito correto e muito justo, irmão de Jesus. Ele foi um pouco sendo apagado da história, Pedro foi tendo um destaque maior, na medida em que a Igreja Católica foi endeusando Jesus. E se Jesus é Deus e Maria é virgem, ele não pode ter tido irmão. Isso aí não é irmão, é um primo dele aí qualquer. Mas não foi assim que a banda tocou. Ou seja, não existe, gente, uma uniformidade no cristianismo. Nunca existiu. Nunca existiu um cristianismo, até o século IV, com Constantino, nunca existiu um cristianismo. Existiam cristianismos, vários. Cada um com a sua visão, cada um com a sua interpretação, uns mais ortodoxos, outros mais liberais, uns que acreditavam que a coisa tinha que ficar centralizada ainda entre os judeus, outros como Paulo que dizia que não, você tinha que abrir para os gentios, para os pagãos. Ou seja, hoje você olhar para essas denominações, não é? Que ao invés de reconhecer isso e dizer que bom, isso enriquece a discussão, né? Nunca teve uma uniformidade, não. Hoje você vê gente dizendo assim, é melhor eu voltar, como já me disseram não faz muito tempo, é melhor eu voltar para a Igreja Católica, porque foi lá que tudo começou, é lá que a gente tem mais segurança, no sentido doutrinário. Isso é uma mentira. A Igreja Católica de hoje não é a mesma de 200 anos atrás e muito menos de 2.000 anos atrás. A Igreja foi se transformando com o tempo. Não é a mesma de 40 anos atrás. Se você tiver experiência, é um pouco mais velho, ainda pegou a missa em latim, né? Teologia da Libertação, que já também você tem aí resquícios dela. Então é preciso ser muito infantil para acreditar nisso. E não entender que o que está em jogo aí é poder. Isso não é de hoje. As pessoas têm uma visão muito adocicada dos discípulos de Jesus, como se fosse um grupo coeso, seja lá o número que tivesse. E não é. Você pega nos evangelhos o tempo todo, esses discípulos aí que foram os primeiros que seguiram Jesus, provavelmente, é o que tudo indica, eram discípulos de João Batista. Por isso que o evangelho diz bem claro, quando João Batista foi preso, ou seja, a sua missão foi interrompida, Jesus então começa a sua própria missão, o seu próprio movimento, pregando igual João Batista: convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Só que esse reino de Deus que Jesus entende não é um reino de Deus que vem, não é como João entendia, o reino escatológico, o reino que vem com o fim do mundo, com a renovação e a transformação cósmica, e com Israel sendo a nação soberana. Não. Jesus vai dizer, o reino de Deus está próximo, mas ele vai dar um sentido existencial para esse reino de Deus. E os seus próprios seguidores vão ter uma dificuldade muito grande de entender isso. A começar por esses aí. Pedro, que no cristianismo é uma figura mitificada, a Igreja Católica é o primeiro Papa, não é? Pedro, eu arrisco dizer que foi o discípulo que mais trabalho deu para Jesus. Não é à toa que de todos os seus discípulos, é só para Pedro que Jesus vai falar: afasta-te de mim, Satanás.
Porque você não pensa como Deus pensa. Pedro era um homem extremamente radical e bélico. Você vê nos evangelhos. Esse Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus vai dar um apelido para eles mais adiante. Olha, vocês deixaram de ser filhos de Zebedeu e se tornaram filhos do trovão. Porque eles eram também dois homens bélicos. Que, aliás, vão fazer um pedido para Jesus, talvez um dos mais contraditórios. Eles vão chegar para Jesus em determinado momento e vão dizer assim: Senhor, quando vier o teu reino, por isso que eu estou dizendo que essas disputas de grupo não é de hoje, e os evangelhos já dão testemunho disso. Eles vão chegar para Jesus e falar: Senhor, quando chegar o teu reino, deixa que eu e meu irmão se sente um à tua direita e outro à tua esquerda. Como que vai querer dizer? Deixa a gente governar isso junto com você. Esses daí, deixa a gente governar junto com você. E especialmente no teu lugar, se for preciso. E aí Jesus diz para eles: olha, vocês não sabem o que vocês estão me pedindo. No reino de Deus, se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Mostrando que no reino de Deus não existe hierarquia. Não existe papa, bispo, padre, diácono e povo. Existe só povo. E serviços diferentes. Mas hierarquia não. Então Jesus pregou o reino de Deus. E o que veio foi a igreja. Para bem e para mal. Eu acho que para mal. Na contramão do que ele pedia. A começar pelos seus próprios discípulos. Por isso que eu não gosto dessas visões adocicadas que o cinema traz, né? Dos discípulos de Jesus. Olha lá, entendendo tudo, seguindo Jesus. Não, eles estavam querendo que viesse o Messias pregado por João Batista. Esse Messias que vem e resolve. Não Jesus que pede para você resolver. Como naquele momento em que Jesus está pregando, tem uma multidão, entre aspas, um grupo de pessoas ouvindo ele, começa a escurecer. Um dos discípulos diz para Jesus: Senhor, está escurecendo, o que a gente vai dar para esse povo comer? Aí Jesus diz assim: resolva vocês isso. Deem vós mesmos de comer. Então Jesus é alguém que está o tempo todo dizendo para eles: a responsabilidade desse reino, vir ou não vir, é nossa. Não é minha. É de vocês também. E eles estão o tempo todo se isentando da responsabilidade. Até o último momento, quando Jesus está para ser capturado, um deles chega e fala para Jesus: Senhor, é agora que o reino vem? Devemos pegar nas espadas? Aí Jesus diz assim: não, porque quem vive pela espada não morre pela espada. Então veja, e o que a gente tem que se perguntar hoje, século 21, nossa realidade, nós não somos melhor do que ninguém. Será que nós também estamos nessa categoria de discípulos? E quer botar banco em Jesus? Quer dizer, como que tem que ser? Quer ter esses lugares de honra? Busca esses lugares de honra? Ou será que a gente já entendeu que não é por aí? Que ser discípulo, como o próprio nome está dizendo, discípulo é aquele que se deixa disciplinar por Jesus. Se deixa disciplinar. E tem uma passagem muito interessante, que é essa que eu citei, quando Jesus adverte Pedro, porque qual é o contexto? Só para a gente lembrar. Jesus está dizendo para eles que eles estão próximos de Jerusalém, e que quando eles chegassem em Jerusalém, ele seria morto, crucificado, e que depois ele ia ressuscitar. Aí Pedro, tomador do grupo, é sempre Pedro que tomador do grupo, e diz assim: não, Senhor, repreende Jesus, nós não vamos deixar que isso aconteça. Como ele está querendo dizer? Nós vamos lutar para que isso não aconteça. E aí Jesus diz assim para ele: afasta-te e vá para trás de mim. Da onde depois virou vade retro, Satanás. Vade retro é isso, você vai para trás. A gente fala que uma coisa é retrô. O que é uma coisa retrô? Ficou lá atrás, né? Então é latim, vade retro, ou seja, vai para trás de mim,
Satanás. Ou seja, se você quer ser meu discípulo, o teu lugar é atrás de mim, me seguindo, e não na minha frente, dizendo o que eu tenho que fazer, não tenho que fazer. E hoje em dia, você tem religioso que tem até esse título. Não sei se vocês sabem, mas um dos títulos papais é Vicarius Filii Dei. Vigário do Filho de Deus, substituto do Filho de Deus. É um título papal que nunca foi revogado, nem pelo Francisco. Ou seja, o Papa é um religioso, uma autoridade religiosa que se coloca no lugar de Cristo. Veja essa dessa. O que Jesus diria para ele? Está para trás de mim. E a maioria, infelizmente, é assim. Que é o lugar de honra. Não entendeu. Segundo os evangelhos, o grupo que entende melhor o que Jesus anuncia, tanto é que vai ser o grupo que vai ficar com ele até a morte, que vai acompanhar ele até na cruz, porque os covardões vão fugir. Os que querem tanto a guerra, que geralmente é assim. Os bravos, quando o negócio aperta, são os primeiros a fugir. E esse pessoal aí, que é o tempo todo a espada, quando Jesus é capturado, eles fogem todos. Mas o grupo que permanece com Jesus até a cruz, e que depois vai ser o grupo que vai anunciar para os outros: olha, vamos seguir a missão porque Jesus está vivo, é o grupo das mulheres. Não é o grupo dos homens, mostrando que a sensibilidade para o reino de Deus é mais fácil de ser compreendido, porque é marginalizado. Era isso que as mulheres eram naquele tempo e são tanto quanto são hoje, na hierarquia religiosa. Enfim, vejam quantos problemas os discípulos de Jesus causaram e ainda causam para ele. Então vamos nos perguntar sempre: será que eu estou sendo um bom discípulo? Será que eu estou me deixando disciplinar pelo que Jesus ensinou? Será que eu ainda estou seguindo os seus passos? Ou será que eu já estou buscando lugares de honra? Não? Bom, graças a Deus que no povo do caminho não tem nem como ter isso. O Zé Carlos me mandou um vídeo dizendo assim: as 10 maiores igrejas católicas do mundo. Eu não me lembro mais todas elas, mas as duas últimas é o Santuário de Aparecida, que é considerado já a maior basílica mariana em construção por metro quadrado, e depois a Basílica de São Pedro em Roma. Eu mandei assim para ele: e a gente também pode entrar para o Guinness, como a menor igreja do não é? Nós temos a menor igreja do mundo. Então aqui não tem nem como buscar esse tipo de coisa. Mas na vida, né, tem que sempre estar atento a isso. Tá certo então? Deu para entender um pouquinho sobre os discípulos e o que é ser discípulo de Jesus? É o que ele pede depois, mais adiante. Quem quiser ser meu discípulo, venha após mim, toma a tua cruz e me segue. Ou seja, me imite até as últimas consequências. Você vai ser ostracizado, você vai ser muitas vezes ignorado, vai ser dado como louco, vai dizer: não, vou pensar assim, mas é isso mesmo. É seguir de fato Jesus. Vamos ficar em pé e vamos renovar, né, o nosso discipulado, rezando todos juntos. Cremos em Deus, Pai e Mãe, todo amoroso, cujo amor recebeu o rosto humano em Jesus de Nazaré. Cremos no Espírito, que faz novas todas as coisas e liberta-nos de toda forma de escravidão. Cremos na inspiração de mulheres e homens profetas, de outrora e de nosso tempo, na inspiração das artistas e poetas e de toda pessoa de boa vontade. Cremos na justiça e na paz, no comprometimento com o próximo e com a Mãe Terra, no acolhimento a toda pessoa
sem discriminações ou julgamentos. Cremos na partilha, na vida comunitária, no pão para todos, na bondade de Deus, na humanidade de Jesus, no reino de agora e no que há de vir. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Em nome do Mestre Jesus, de seu amor inclusivo, como irmãos e irmãs, povo, gente do caminho, nos reunimos ao redor da sua mesa e fazemos a memória da sua vida e da sua mensagem de amor, libertação e salvação. Por isso, em teu nome, pedimos a Deus, Pai e Mãe todo amoroso, que abençoe este pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito. Na noite em que ia ser entregue, enquanto ceava com seus amigos e amigas, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o entregou, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que por amor será entregue a cada um de vós. Fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou também o cálice, deu graças novamente, e o entregou aos seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E tudo isso é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vamos dar as mãos. Vamos rezar com muita fé a oração que nos ensina a chamar Deus de Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Como hoje Cristo nos saudemos com a paz de Cristo. Felizes somos nós, os convidados para esta ceia santa, a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos mantenha na vida eterna. Amém. Oferta de amor e sacrifício.
rezar mais uma vez, fechando os nossos olhos. Senhor, nós te agradecemos por mais esse encontro, por mais esse momento de oração, de reflexão, de comunhão. Que as palavras que nós ouvimos hoje no Evangelho possam falar a cada um de nós e renovar esse chamado que um dia Jesus nos fez para largarmos tudo, nossos interesses pessoais, nosso próprio ego, e segui-lo, imitá-lo, ser um outro Jesus no mundo, quer seja no jeito de falar, no jeito de lidar com as situações, enfim, imitá-lo. Ele que é o nosso exemplo mais perfeito de ser humano. Amém. Muito bem. Então, só lembrando, né, gente? O padre colocou lá no grupo para votar o novo horário da missa. Então, hoje é a última celebração de sábado. A partir da semana que vem, voltamos aos domingos às 10 horas da manhã. Não vou errar o horário, hein? 10 horas da manhã. Tá bom? Teve que fazer umas adaptações aí no horário, mas vai dar certo. Então, espero todos vocês aqui no domingo que vem. Tá certo? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus que é todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos um santo domingo e uma ótima semana. Vamos em paz, que Jesus sempre nos acompanhe. Graças a Deus.